Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver juntos a questão 60 da primeira fase da FUVEST 2025 na modalidade, né, na versão V1, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal para você poder continuar acompanhando os vídeos do que a gente vai resolvendo e postando. E bora discutir essa questão que fala sobre corrosão e proteção contra corrosão. Então, bora lá. Diz assim, as massas de duas barras, uma de ferro e outra de aço inoxidável, armazenados em um mesmo ambiente úmido e na presença de oxigênio, foram monitorados ao longo do tempo. Beleza. Então temos uma barra de ferro e uma de aço inoxidável. Assinale a alternativa que apresenta a variação das massas, certo, de ambas as barras ao longo do tempo. Boa. Então, como a gente já comentado no começo, é um exercício que fala sobre corrosão. Fechou? E proteção contra corrosão. Aqui, e aí, especificamente, corrosão de ferro, que dos exemplos discutidos no ensino médio, talvez seja o mais importante, justamente devido à importância do ferro como um material de uso humano, né, em uma série de setores aí, construção civil, automobilismo, enfim. Então, acho que o que é importante entender aqui é vocês, claro, você teria que saber um pouco, discutir um pouco o que acontece no processo de corrosão do ferro. E aqui ele dá algumas, entre aspas, dicas, mas isso tem a ver com os pré-requisitos, né, para ter esse processo, que é o fato de ser úmido e de ter oxigênio. Tudo bem? E aí aqui assim, tem várias variações, várias equações que podem ser usadas para discutir o processo de corrosão do ferro. Todas elas envolvem a questão de que o ferro sólido, em contato com oxigênio do ar e umidade, né, e vapor de água, sofre um processo de corrosão. E aí aqui o que muda um pouco. Os produtos são um monte, você tem várias maneiras de você equacionar. Você pode considerar que ele é um óxido de ferro hidratado, tudo bem? Tem gente que escreve desse jeito. Tem gente que considera que é uma mistura de óxidos de ferro hidratados, né? Então não é só o Fe2O3, mas também poderia ter o Fe3, um minuto. Também poderia ter o FeO, certo? Hidratado. Tem gente que escreve como produto o hidróxido de ferro, né? Você tem duas possibilidades, né? Hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, certo? Enfim, agora, com todas essas possibilidades, aqui a gente não está escrevendo a equação balanceada, justamente porque a gente não definiu qual delas, qual dos produtos está considerando. O que é importante entender, e aí é que vem a discussão do exercício, que no seu produto é importante sempre relacionar a massa do produto, né, que a gente tem várias opções, versus a massa do reagente original. E aqui é importante entender, o fato de você ter a incorporação de reagentes que originalmente estavam no estado gasoso, a massa do produto, que é a ferrugem, né, que é a mistura de todos esses caras, a ferrugem é maior do que a massa do ferro original. Então, o que isso ajuda a gente? Ajuda a entender que quando você está falando do ferro, a expectativa é que você tenha um aumento da massa ao longo do tempo, beleza? Então você acaba descartando a alternativa A, descartando a alternativa C. Então você vai ficar só com B, D e E, que consideram que a massa da barra de ferro, com o processo de corrosão e a formação de ferrugem, tem sua massa aumentada. Ok? Já para o aço inoxidável, a gente vai considerar, na verdade, que esse aço ele não vai sofrer nas mesmas condições que o ferro um processo corrosivo. Você não vai ter esse aumento de massa. Isso ocorre porque o aço inoxidável acaba tendo cromo na sua composição e esse cromo ele acaba formando uma película protetora que evita com que o material, o aço, seja corroído. Então a massa não vai se alterar, porque você não vai ter processo corrosivo, não vai ter formação de ferrugem. Fechou? Então, você acaba descartando a alternativa e também descartando a alternativa B de bola e concluí corretamente que a resposta é B de dado. Esse processo de proteção, né, do aço inoxidável, que é a formação aí de uma camada protetora de óxido de cromo, principalmente, vai ter sim um processo de oxidação do cromo, só que é uma camada tão pequena, né? A espessura dela é poucas camadas de átomos, então não tem virtualmente nenhuma alteração na massa, né, do ponto de vista de massa observável, que você mediria com uma balança, mesmo sendo uma balança de precisão. Tudo bem? Então,
para todos os efeitos, aí a massa do ácido inoxidável não se altera. Fechou, gente? Então, se você gostou, compartilha e também curtiu esse vídeo. E se quiser alguma resolução que a gente ainda não fez, manda aí nos comentários que a gente dá uma olhada e tenta produzir para vocês. Beleza, gente? Abração e até os próximos. Tchau, tchau.